Parabéns a você que já chegou até aqui e nos acompanha nesta fantástica caminhada. Nunca imagino que estou ministrando um curso qualquer. Até acho que não estou ministrando curso algum, estou participando junto com você de um momento de crescimento meu, de crescimento teu, de crescimento nosso, porque a cada momento eu crio a percepção do tema sobre o qual me compete nesse ato, neste momento, abordá-lo. E me deu vontade de começar a aula fazendo de cara para você uma reflexão. Você tem 2 cérebros, por que usa apenas um? Ah, já usa os 2? Ótimo, que maravilha. Ótimo, muito bem. Vamos utilizá-los, então, melhor ainda, de forma mais abrangente. Ah, mas você nem sabia que tinha 2. E, portanto, veja, mesmo não sabendo, você já utiliza os 2. Naturalmente, espontaneamente. Lógico que sempre que você utiliza de maneira espontânea, basicamente um deles está as moscas. Está cheio de teia de aranha. Quando usamos de forma natural e espontânea, usamos preferencialmente o nosso cérebro dominante, que é um deles. Na realidade, nós temos 2 cérebros. Ou outros preferem chamar de 2 hemisférios. Outros até preferem chamar o cérebro de bicameral, um cérebro com 2 hemisférios. Eu vou um pouco além, embora utilize também esses outros termos, eu só faço uma reflexão no sentido de que é perfeitamente possível. Já existem pessoas que têm uma vida normal depois de operarem um dos hemisférios, portanto, um dos cérebros. Eu até disponho aqui no meu arsenal de documentários mostrando esses episódios muito interessantes. Na sequência eu vou estudar para ver o que pode ser disponibilizado no mundo virtual ou não, porque estamos envolvidos com leis que determinam o que pode e o que não pode ser feito. Caso não possa, vou alimentá-lo com fontes. Essa pergunta, qual o tempo necessário para uma descoberta ser conhecida, digerida e usufruída? Estou fazendo essa pergunta não só para fazermos uma rápida reflexão de como tem isso acontecido na história, mas, sobretudo, essa pergunta é direcionada para mim e para você. Quanto tempo eu e você vamos usar para começar a utilizar conceitos neurológicos no cotidiano? Bom, eu vou dizer para você que eu já uso. Posso usar melhor, posso melhorar. Lógico, meu cérebro é plástico, mas eu já uso. Gostaria que você começasse a utilizar já no fim dessa aula, já no meio dessa aula. Mas vamos ver como a humanidade tem se comportado. Vamos pegar 2 ou 3 exemplos. Primeiro exemplo. Sangue, veias e artérias que todos nós temos. Veja como isso aconteceu. Século 3 antes de Cristo. Antes de Cristo. A teoria dizia, em Alexandria, que nós temos tubos intracorpóreos, que nesses tubos circulariam 2 categorias de ar. Uma, o ar etéreo, e outra, o ar não etéreo, e criavam uma série de teorias e práticas
baseada nesse conceito. 500 anos depois, no século II, não, desculpem, apenas 100 anos depois, no século II a.C., Galeno lança a tese de que nesses tubos não circulam ar, circula um determinado líquido imóvel, conhecido como sangue. E este líquido é imóvel. Mil e 900 anos depois, William Harvey quase perde o cargo quando começa a defender nas suas aulas que Galeno estava só parcialmente certo. Certo no sentido de que percorrem nessas tubulações, essas tubulações são percorridas por sangue. Percorridas por sangue. Esse foi o verbo. Isso mudou tudo. Ou seja, o sangue não é mais imóvel. Agora o sangue é circulatório. Veja, 1900 anos. Hoje nós sabemos que temos 96 quilômetros de veias e artérias pelas quais circula incessantemente sangue, oxigênio e todo o metabolismo circula por nossas veias e artérias. 1900 anos. Vamos pegar o exemplo do geocentrismo. Ptolomeu afirmava que o Sol girava em torno da Terra. Copérnico afirmou que era o oposto. Giordano Bruno perdeu a vida porque defendia que era o oposto. Galileu também defendia, mas não perdeu a vida porque, perante a ciência de plantão, perante os representantes do paradigma vigente, ele ajoelhou-se, pediu perdão e disse: desculpe, eu sou burro. Hoje, esse conhecimento está consolidado. O conhecimento de que a Terra gira em torno do Sol. Essa conquista demorou 826 anos para que alguém fizesse a constatação. Além disso, há uma diferença grande entre você tomar conhecimento de uma informação, você metabolizar esta informação, e num terceiro passo você convictamente assimilar e raciocinar dentro desta informação. Vamos agora pegar um exemplo dentro do sistema pensamento do cérebro. No século IX a.C., descobriram o pensamento. Maravilha, descobriram o pensamento. Mas descobriram um pensamento morto, um pensamento dicotômico, um pensamento fragmentarista, um pensamento passivista, um pensamento mecanicista. Então, havia uma categoria política dentro do pensamento. Apenas a aristocracia tinha o direito político de pensar por conta própria. E a grande população, os cavernícolas, os homens comuns, os que não eram aristocratas, eles tinham a obrigação de pensar inconscientemente. Então, um dos conceitos dizia que o subalterno, o cavernícola, pensava inconscientemente, mas
O aristocrata pensava com consciência. Só quando ele morria, a psique, que era o pensamento, saía pela boca e virava ouído. Aí sim. Aí ele não mais pensava. Só aí ele empatava com o cavernícola vivo. Então, no primeiro tempo do jogo, lembra? Paradigma é trifásico que tem 2 tempos. No primeiro tempo, a civilização descobre correlação entre 2 fatores. Só no segundo tempo, numa revolução posterior de paradigma, é que a civilização mais evoluída corrige o mecanismo. Geralmente, quem descobre a pertinência da correlação erra no mecanismo. No segundo momento, o mecanismo é corrigido. Então, no primeiro tempo, Platão, por exemplo, que foi basicamente o criador da psicanálise, do marxismo, basicamente foi Platão o criador. Foi ele que dividiu o mundo em um mundo do bem e um mundo do mal. Né? Como se o mundo do bem é o trabalho, o mundo do mal é o dinheiro. O mundo do bem é a consciência, o mundo do mal é a inconsciência. Apenas uma cegueira profunda, perceptiva. Ele, por exemplo, achava que ele mesmo fosse dois Platões. Um tinha uma alma racional, o outro tinha uma alma irracional. É como se tivesse o Plato 1 e o Plato 2. O Marx 1 e o Marx 2. O Freud 1 e o Freud 2. Platão, Freud e Marx são farinha do mesmo saco, como se fala assim num português corriqueiro, que eu estou utilizando aqui como uma licença pedagógica para facilitar. Porque todos eles, Platão, Freud e Marx, todos eles dividiram o mundo em 2 pedaços. Né? O capital e o trabalho, a consciência e a inconsciência. E o Platão, o detentor da franquia, ele até dizia que ele tinha uma alma racional e uma outra irracional. É como se fosse um Platão que come e transa e um outro que pensa e filosofa. Um era ruim, o outro era bom. O trabalho é bom, o dinheiro é ruim. A consciência é boa, a inconsciência é ruim. Erros fantásticos, erros do paradigma mecanicista, erros do PPP são, na realidade, capital e trabalho, corpo e cérebro, pensamento e cérebro, são sistemas únicos. Mas no primeiro tempo, os estudiosos fizeram dissertações e defenderam teses sobre o homem fatiado, o sanduíche psicológico, o capital e o trabalho, o pensamento e o cérebro, a consciência e a inconsciência. Homero tinha alma racional e irracional. Platão, lógico, o sanduíche humano é a suprema essência do conhecimento que eu posso atingir. Agostinho não deixava nada para trás e dizia isso mesmo, Homero, Platão. Temos uma parte divina e uma parte diabólica. O Malleus Maleficarum, então, criou um sistema de perseguição às pessoas, condenou milhões de pessoas à morte, baseado no mesmo fragmentarismo marxista, platônico, metafísico, psicanalítico. É um só fragmentarismo. Nós temos a alma humana e a alma demoníaca, Grécia. Nós temos 2 pessoas dentro de mim próprio, eu e tu. E Freud foi além e disse, eu vou dividir o ser humano em inconsciente e consciente. Ou seja, nessa confusão toda, por exemplo,
o cão descorticado de Goltz tinha um cão com o córtex cerebral extraído. Esse cão, morto de fome, não comia nem bebia. E aquilo era um mistério, porque eles olhavam tudo dividido em dois. Para a neurologia é muito simples. Não importa que os teus sensores orgânicos digam você está morto de fome, está morto de sede, se você não tem um cérebro para organizar isso. O comando é cérebro. Então veja bem, qual é o tempo, quanto tempo durou essa visão do homem fatiado? Este tempo passou por Homero, por Hipócrates, por Platão, pela bruxaria, por Freud, Marx, por Lacan e pelos psicanalistas. Esse tempo demorou 6.600 anos até a chegada da neurologia. Demorou para mim, para você, para uma elite que conquistou essa visão evoluída do ser humano como um ser sistêmico, do cérebro, corpo, pensamento como um sistema, do capital e trabalho como um sistema, do sistema criador como algo que faz parte da essência da humanidade. Nada de metafísica. É tudo física. Mas para a grande maioria das pessoas, essa é uma conquista que ainda terá que ser feita. Muitos dizem, não adianta jogar pérolas aos porcos. Mas essas pessoas estão erradas. As pérolas nunca são jogadas aos porcos. As pérolas são jogadas apenas para quem conquistou um olhar que não tem medo de enxergar a luz, para um olhar que é ávido de luz. Em todas as sociedades, ao longo de toda a história da humanidade, a evolução sempre acontece com uma pessoa, com duas ou três, com uma elite. A neurologia é direcionada, obviamente, para a elite. É sempre assim que foi. A psicanálise no passado também um tempo foi para a elite. O marxismo também um tempo foi para a elite. Hoje são coisas rigorosamente ultrapassadas. A neurologia hoje é para uma elite. As descobertas em si, elas não produzem revolução. Produzem irritação. A única arma, ferramenta que produz revolução é a mudança do olhar axiomático, paradigmático. Então, nós temos lentes neurológicas, são lentes paradigmáticas. Isto sim, estas lentes são capazes de criar revolução, começando pelo ato simples e singelo de olhar descobertas já feitas. E hoje, em pleno limiar do século XXI, você tem um monte de espertalhões que criam fraudes científicas e vivem culpando Freud, Jung e Marx. São pensadores barbeiros no sentido de incompetentes. Eles criam teoria deles, visões do mundo deles e culpam Marx, Freud e Jung. Ainda agora, questão de pouquinhos anos, o senhor Antônio Damasio, agora, morador dos Estados Unidos, nascido na Europa, ele lança um livro perguntando onde fica a consciência,
o self, o eu, o inconsciente. Perguntas mal feitas, doutor. Respostas mal feitas. Este livro, Vossa Excelência, deveria ter lançado se tivesse sido contemporâneo de Platão, ou se tivesse vivido na época da Inquisição. Mas lançar este livro agora. Eu lancei um desafio ao Dr. Antônio Damasio. Publiquei um artigo que até hoje está sem resposta de Sua Excelência. A consciência, o self, o eu e o inconsciente não ficam em lugar nenhum. Por quê? Eu sou o criador do meu mundo. E lembre-se, doutor Antônio Damasio e demais mecanicistas, a teoria da bruxaria dizia que não havia nem consciência nem inconsciência e sim íncubos. Eles também comprovaram cientificamente um recenseamento, identificou 7.405.928 íncubos como responsáveis pelo pensamento e pela varíola. Esse é um dado que está armazenado num museu, se não me engano, eu não vou dizer agora onde fica esse museu é mencionado no meu livro. De sorte que o desconhecimento do cérebro em si, e além disso o desconhecimento dos dois cérebros, isso era uma faca e um queijo na mão para o PPP, porque de fato parecia mesmo que o homem estava fatiado, o homem estava dividido em dois. Então, a consciência e a inconsciência, o capital e o trabalho, a parte divina e humana, o racional e o irracional, parecia que era assim mesmo. Foi somente agora no século XX que se iniciou o segundo tempo do jogo para valer. Apesar de que os dois cérebros já tinham sido mencionados, mas foi Dr. Roger Sperry quem aprofundou os estudos e descobriu a grande essência, a grande especialidade de cada um dos dois cérebros. Agora nós vamos conhecê-los. E ao conhecê-los, nós que já sabemos que a imaginação sempre vence a vontade, nós que já sabemos que a imaginação comanda a energia, agora vamos conhecer também que a imaginação desfruta de uma estrutura bicameral. Ou melhor, a imaginação desfruta de um cérebro inteiro para ela. Lembra do pulo do gato? Você está lembrado que no pulo do gato, o Antônio Delgado implantou um eletrodo no cérebro do gato? Lembra? Então, adicionando eletricidade ao eletrodo, ou diminuindo a eletricidade no eletrodo, você está lembrado. O comportamento do gato modificava. Ele pulava depois ou antes. Lembra? Delgado implantou também eletrodo no touro. Você está lembrado? E o touro, por exemplo, parava o seu ataque no meio do ataque quando o eletrodo era comandado remotamente. Eu estou lembrando isso para que você reflita comigo sobre o seguinte. A todo momento,
ou eu e você estamos programando o cérebro, ou a todo momento, eu e você estamos operando o cérebro com o pensamento. Ok? Você já opera o cérebro com o pensamento. Com o curso de neuroergologia, agora fazendo o curso modular específico sobre os dois cérebros, você está aprendendo a programar o cérebro com o pensamento, não de uma forma automática ou intuitiva, como você já faz, mas sim de uma forma programada. Eu sei que você acha isso um pouco longe da realidade, um pouco utópico. Até porque talvez você nunca parou para pensar que você já programa o cérebro com o pensamento. Assim você não estranha muito, quando o nosso curso também pode ser intitulado com a seguinte frase: como programar o cérebro como o pensamento de maneira científica, replicável. Eu vou ajudar você a dar esse passo de convencimento. Conhecimento você já tem. Vou ajudar você a fazer a digestão, o metabolismo desta informação. Veja. Olhe para o teu dedo. Você pode mexer o teu dedo de 3 maneiras diferentes. Acompanhe comigo as 3 maneiras para que você finalmente metabolize. É mesmo, eu programo e eu opero o cérebro com o pensamento. A primeira maneira, implantando um eletrodo no teu cérebro, na parte do cérebro que comanda o movimento desse dedo. Ok? Tá? Não precisa fazer isso porque você já viu o Delgado implantar eletrodo no touro e no gato. E você já conhece. E você também, se não conhece, procure aí na internet pessoas que tiveram que implantar eletrodos para corrigir pequenos problemas. Primeira maneira de mexer o dedo implantando o eletrodo. A segunda maneira. Você comanda o movimento do dedo com o pensamento. Mas o dedo não se movimenta se no centro cerebral do comando do dedo existir uma lesão ou houver uma disfunção. Por exemplo, se você tiver tido um derrame, pode mandar o dedo se mexer, que ele não vai se mexer. E a terceira maneira, então, agora sim. Agora você vai ver como funciona a terceira maneira. É como você usa, e eu uso assim no cotidiano. Ou seja, sem eletrodo, supondo-se que nosso hardware está funcionando normalmente. Terceira maneira, com comando lógico. Ou seja, a terceira maneira é o que você faz a toda hora. Você comanda o cérebro, não só opera, programa, você também comanda o cérebro com o pensamento. Esse comando é extremamente rápido, acontece entre a intenção, a ativação da vontade, a transmissão do comando e o cumprimento do comando, acontece uma sequência de tempo muito rápida. Por isso você pensa que é imediato. Mas você programou o cérebro com o pensamento. Por favor, olhe agora para o próprio dedo. Ele, imóvel, movimente o dedo com o pensamento. Faça isso. Você está operando o cérebro com o pensamento. Metabolizou? Metabolizou?
melhor do que se convenceu, você metabolizou o conhecimento, metaboliza, para que você possa fazer pequenos treinos e grandes mudanças com pequenos treinos na sua maneira de ver o mundo, de se sentir perante o mundo. Em síntese, tudo começa com uma forma noérgica. Pensamento, cérebro, eu imagino. A forma noérgica, no início, só pensamento, pode ser transduzida numa forma neural e virar uma proteína, virar sinapses, virar aquilo que daqui a algumas aulas você vai conhecer como uma forma neural, como uma mecânica cultivada com noaeróbica, se transforma num poderoso comando que se concretiza num ato comportamental. É sempre assim que funciona. Você já viu isso no episódio da imaginação versus vontade? Você já viu a transdução, como ela acontece? Esses conceitos você já domina. E agora nós vamos tomar conhecimento dos nossos dois cérebros, do nosso relógio biológico, do nosso sono, do nosso sonho, do efeito placebo, da imaginação idioplásica e heurística. A diferença de potencial, você já conhece, metabolize agora. A diferença de potencial no pulo do gato, na imaginação, sempre vencendo a vontade. E é necessário, eu estou devendo para você, eu vou agora inserir, e talvez quando você, o novo aluno, venha assistir essa aula, isso já estará inserido, lá no final do módulo da imaginação, um exercício alfagênico. O exercício alfagênico é uma maneira de você metabolizar profundamente, que você, com o pensamento, você modifica, você opera o teu cérebro. Portanto, o pensamento é a nossa maior riqueza. Neurologia é a ciência do sistema pensamento-cérebro. Quero agora fazer a seguinte pergunta para você. Quanto tempo você vai esperar para começar a utilizar na tua vida diária os conceitos neurológicos? Isso vai depender de você. A rapidez pode ser acelerada se você metabolizar muito profundamente esses conceitos, com os exemplos que eu estou dando e com os exercícios que eu vou começar a pedir que você faça. Nós temos então dois cérebros, ou dois hemisférios, cada um deles muito diferente do outro. Este é o hemisfério esquerdo, este é o hemisfério direito. Também você pode chamar este hemisfério de cérebro esquerdo e cérebro direito. Por quê? Porque cada um deles é extremamente especializado e extremamente diferente do outro. A primeira menção a isso ocorreu no século XIX pelo pesquisador Mark Dax. Mas foi realmente o Sperry que descobriu que nós temos dois cérebros separados por uma estrutura conhecida como corpo caloso. Essa estrutura tem 200 milhões de conexões. E a partir daí, vários nomes podem ser usados. Cérebro bicameral. Contralateralidade é um princípio. Contralateralidade. O cérebro direito controla a parte esquerda do teu corpo. O cérebro esquerdo controla a parte direita.
Se você quer mexer com a mão esquerda, o comando vem do cérebro direito. Se você quer mexer com o dedão direito, o comando vem do cérebro esquerdo e por aí afora. Isto chama-se contralateralidade. Nós temos um hemisfério dominante, todos nós temos um hemisfério que nós mais utilizamos. No Ocidente, a grande maioria das pessoas utiliza o hemisfério esquerdo, que é também chamado de um hemisfério lógico. Mas nós podemos desenvolver com treinamento os dois hemisférios, e aí nós vamos ter não mais um hemisfério dominantíssimo, aí vamos ter um hemisfério predominante, a partir do momento que nós começarmos a usar os dois com treinamento. E aí nós temos conceitos que são mais técnicos, fogem ao propósito dessa aula, que é o conhecimento inicial, que são os conceitos de comissura, utopia, tomia e explictomia. O hemisfério esquerdo é também conhecido como o hemisfério lógico, ou como a caixa de ferramentas, porque é com o hemisfério lógico que nós utilizamos as ferramentas para organizar a nossa vida. O hemisfério direito é também conhecido como a caixa de brinquedo, porque é o hemisfério da festa, o hemisfério lúdico. Como nós temos dois hemisférios, nós precisamos estudar e brincar. No episódio aí, por exemplo, da Copa do Mundo, respeitando todas as opiniões, mas apenas para utilizar a Copa como um exemplo muito bom para digerir o conhecimento. Há pessoas que dizem, nós queremos só universidades. O dinheiro utilizado no estádio deve ser investido em universidade. Totalmente errado. Não vamos entrar no mérito, aí se o dinheiro foi bem ou mal utilizado, não é esse o mérito. O homem precisa do estádio e precisa da universidade. Precisa do baile e precisa do conhecimento. Precisa estudar matemática e namorar. Precisa organizar a sua vida financeiramente e festejar. Porque nós temos um hemisfério especializado, um cérebro todo que só quer festa, e um outro cérebro inteiro que só quer ordem e progresso, que só quer trabalho. Vamos ver melhor como isso funciona. O nosso hemisfério dominante, vamos falar em hemisfério esquerdo. Pode ser que você que esteja fazendo o curso use o hemisfério direito como dominante. Isso é possível porque você treina isso durante a existência. Você treina, nós treinamos isso. Ok? O hemisfério dominante usa linguagem. O não dominante usa sinais, não usa palavras. Tanto que os surdos se comunicam com sinais e se comunicam muito bem. O hemisfério dominante usa o raciocínio lógico. O não dominante usa a intuição. O que é a intuição? Uma série de informações que você tem armazenadas e que de repente você usa de uma forma totalmente fora da lógica, sem qualquer lógica, dentro da alogicidade. O pensador Edward de Bono, há muitos anos atrás, elaborou conceitos de criatividade com a palavra de possibility. Nós somos educados desta maneira. Sim e não. É proibido? Pode fazer. Não pode? Pode. Ele disse, bom, sim, não e possibility. Vamos tirar, não vamos nem permitir e nem proibir. Vamos deixar em suspenso. O julgamento em suspenso. A intuição usa o julgamento em suspenso. O hemisfério dominante usa memória dentro de uma lógica. O hemisfério dominante usa o sentimento.
a mãe defendendo o filho que roubou. Ela não usa nenhuma lógica, porque o filho do outro também pode roubá-la. E aí a sociedade viraria um caos. Mas ela usa o sentimento. O hemisfério dominante, ele é crítico, ele analisa, ele faz reflexões. O não dominante, ele não critica coisa nenhuma, ele é criativo. Você pode criar uma poesia, uma música. Você pode fazer uma descoberta científica usando o hemisfério criativo. O hemisfério dominante mantém o tradicionalismo. O não dominante, o revolucionário. O dominante utiliza a imaginação, a vontade. O não dominante utiliza a imaginação. E aqui, como vocês sabem, o não dominante dá de 10-0 no dominante. O dominante é forte em lógica, raciocínio e organização. O cérebro não dominante é o cérebro da festa e da criação. O hemisfério dominante conta, nomeia, separa. O não dominante olha o todo. Não quer se preocupar, não quer gastar energia.